Boa noite. Tudo certo? Hoje nós vamos fazer uma live com a Silviane, né? E o tema vai ser desconstrução, né? Nós vamos falar hoje sobre o processo de desconstrução. Nós duas fomos duas mulheres, né, que eu passei já um pouco esse processo, mas ainda estou me desconstruindo. A gente sempre está em processo de desconstrução, né? Eu vou chamar a Sil, vou ver se a Sil tá aqui. Sil, Viane, me dê um oi. Oi, Rafa. Oi, Pamela. Olha a Sil. A Sil acabou de entrar. Vou tentar chamar a Sil aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para chamar a Silviane. Oi, Oi, tudo bom? de rosa, não sabia. Eu tava ali nos eventos do Penélopes contra o Sim, câncer. sim. E A aí, gente Sil, rosa, de outubro rosa. se eu soubesse, tinha botado a minha camisa também. Oi, gente, tudo bem? Se apresente, Silviane. Vou me apresentar. Tu já se apresentou? Não, Tá, eu sou eu começo anfitriã. então. Pode se apresentar. Gente, eu estou tantas coisas, né? Mas eu sou especialista em alimentação saudável, sou formada em administração, tenho pós em administração estratégica em serviços, sou empreendedora, sou palestrante, sou escritora, um pouquinho de cada coisa. E hoje, né, estou ensinando alimentação saudável para o maior número de pessoas aí no online. E também tem um programa que é um projeto que nasceu no coração de Deus e que, com muito prazer, eu toco ele, que é o programa Mulher Forte e Corajosa. E aí a gente tá para ajudar as mulheres no corpo, mente e espírito, porque é isso que a gente precisa, é esse processo que eu passei para ter uma vida melhor e transformada. E é todo esse processo que a gente vai, um pouco dele, dessa desconstrução que a gente vai falar hoje, e a gente construir, né, um terreno mais forte, maior, mais vistoso, mais bonito, enfim, a gente vai explicar mais para vocês. Bom, eu deixei a Sil se apresentar antes, né? Por ser anfitriã, eu dei essa honra. Muitos Obrigada. me conhecem aqui, né? Eu me chamo Vânia Matos, né? Vou me apresentar para os que estão chegando agora, para o pessoal da Sil. Envie a live para os amigos, deixa eu mandar aqui. Com certeza. Para quem me conhece aqui, sabe, né, o processo de desconstrução que eu passei, para os que chegaram depois também. Então, eu hoje sou psicanalista e eu decidi ficar focada na parte de organização, de mentes desorganizadas, né? E isso entra o processo de desconstrução, porque quem quer se organizar tem que aceitar a desconstrução, tá? Eu sou personal organizer, né? Eu estou personal organizer e estou psicanalista organizacional. Hoje meu foco maior é prestar serviço para empresas, né, consultorias, mentorias, basicamente gerenciar conflitos. Uma vez eu ouvi que tudo que nós passávamos, né, toda a nossa dor, acabava sendo o nosso propósito. E eu, por muito tempo, passei desorganizada, numa desorganização mental, né, em relacionamentos bem tóxicos, e exatamente num conflito. Então, hoje eu consigo ajudar pessoas nessa organização mental, nessa gestão de conflitos, né? Conflitos internos, conflitos externos, né?
Então, é isso. Então, hoje, o nosso tema da live é o processo de desconstrução. E me conta, Sil, como que resume aí o teu processo de desconstrução? Porque todas nós estamos aqui, a gente uma aprende com a história da outra, né, Sil? E ontem, quando um dos meus momentos de oração é o meu momento de corrida. E ontem, quando eu estava correndo, me veio muitas coisas, né? Eu fico conversando com o Senhor, fico, né, pedindo coisas. E do nada eu lembrei da live que a gente ia fazer, e aí eu fiquei me questionando sobre. Vou começar, vou iniciar falando como a conversa começou para chegar no ponto. Vou ser breve, porque a live vai ser bem curtinha e bem concisa. Então, assim, na corrida, eu comecei a aprender. Uma das coisas que eu aprendi na corrida é não correr assim, olhando para baixo, olhar para cima. Eu pensei, mas que merda! Eu vivo olhando para baixo sempre na corrida e toda vez eu tenho que me concentrar e me policiar para olhar para frente. E aí veio na minha memória, porque as nossas memórias e pensamentos são muito rápidos, muito rápidos. Né? E aí veio na memória o porquê, né, que mania de ficar sempre caminhando, né, assim, ó, de ombros baixos, cabeça baixa, que a cervical sempre baixa. Se você conhece pessoas assim, ou se você é assim, escute. E aí eu disse, não, vou olhar para frente e tal. Por quê? Porque isso foi uma primeira desconstrução minha. E como que eu cheguei nisso, né? Nesse pensamento que foi uma das, né, primeiras desconstruções. Porque a gente passa por várias desconstruções na nossa vida, de várias fases, de várias etapas. E a desconstrução que eu quero falar para vocês é da minha autoimagem. Este ponto. E o que isso tem a ver com correr com a cervical erguida? E aí eu lembrei de uma coisa que eu destravei há um tempo atrás, que foi a gente não se curva para nada e nem para ninguém. A única pessoa que a gente tem que se curvar é somente para o Senhor. E aí eu disse, poxa, é sobre isso, é sobre essa desconstrução que eu vou falar na live de quinta-feira. Por quê? Porque talvez vocês estejam passando ou já passaram por algumas coisas semelhantes. Eu vou contar um pouquinho da minha história da desconstrução dessa autoimagem. Porque onde começou tudo isso? Quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu fui andar de bicicleta e quebrei os 2 dentes da frente. Quase na raiz, assim. Isso há uns quase 40 anos atrás. Não tinha muitos dentistas especialistas, e hoje já é caro fazer isso, imagina quase 40 anos atrás. Em resumo, né? Tá me ouvindo, Vânia? Parece que caiu. Ah, foi? Trancou? Agora deu uma parada. Tá. E aí foi um dos meus bloqueios de autoimagem. Por quê? Porque eu passei por vários dentistas, aí botava os dentes, quebrava, botava o dente, quebrava, botava dente. Além disso, eu tive os outros dentes do lado, né? Eles nasceram por um problema genético, eles nasceram 2 vezes dente de leite e caiu. Então, além de ter os dentes que não eram meus, os do lado tinham um baita de um buraco. Eu era traumatizada, fiquei a adolescência toda traumatizada, porque os meus... Na verdade, a tua curvatura tu te escondia, né? Escondia de quê? Dos meus dentes, de sorrir. Eu ensaiava sorrir sem mostrar os dentes na frente do espelho, ó. Eu não me achava, não me considerava uma pessoa bonita. Eu sempre fui a ovelha negra da família, no sentido assim de, eu sou a mais baixinha, eu sou a única de cabelo enrolado. Vocês olham os meus cabelos lindos e maravilhosos hoje?
Mas eles não eram assim quando eu era criança e adolescente, não. Eu passei a cuidar do meu cabelo, a saber, aprender a cuidar do meu cabelo quando eu tinha quase 20 anos, mais, entendeu? Então, o Thiago brinca comigo, meu marido, né? É o cabelo pichain, porque eu tinha um cabelo assim, gente, e eu escovava esses cabelos aqui, ó, porque eu queria ter um cabelo liso, porque eu me comparava com as pessoas. Pouquíssimas amigas tinham cabelo enrolado, caracolado, e eu queria ser igual às outras. E é engraçado esse processo, né, de se desconstruir, que se tu parar pra pensar, tu tocando nisso, geralmente é assim, né, quem tem o cabelo liso quer crespo, quem é moreno quer ficar branco, quem é alto quer ficar baixo, a gente nunca tá feliz, e aí chega um tempo que nem alisa, aí a gente resolve assumir, e na realidade, assumir quem a gente é de verdade é um processo de desconstrução. Porque a gente passa anos da vida da gente construindo uma imagem que a gente não se identifica com aquela imagem, Ela né? não é real. Não é real, Eu né? tinha, A gente eu faz tinha isso tudo pro externo, para mostrar para o outro que a gente é perfeito, porque a gente tem medo de mostrar as nossas imperfeições. por E o causa. processo de desconstrução não é fácil, né, Sil? E a gente Porque mostrar as nossas fraquezas. E a gente tem medo de mostrar para os outros porque a gente não sabe quem a gente é de verdade. A gente tem medo, insegurança, vergonha, a gente não se aceita, a gente tem bloqueios de autoimagem, necessidade de aprovação e muitos outros bloqueios. E nessa jornada de autoconhecimento e desconstrução, eu encontrei muitos bloqueios em relação à autoimagem, muitos, inúmeros bloqueios. Então, o que é essa desconstrução para mim, para ficar claro para vocês? Como começa? Se fazendo perguntas, tá? Você só vai descobrir os teus medos, teus bloqueios e começar essa desconstrução quando você quiser fazer perguntas, quando você estiver insatisfeita, quando você tiver de saco cheio da sua vida ou da condição que você está nesse momento. Quando assim, ó, tava tudo assim um caos na minha vida, eu comecei a buscar esta desconstrução. Mas antes da desconstrução veio o autoconhecimento. Depois do autoconhecimento veio a desconstrução. E dói, gente. Dói desconstruir, dói demais desconstruir. Porque a verdade que tu cria da tua autoimagem, de quem tu é completamente diferente. A gente, eu É o surtei falso várias eu, né, vezes. Sil? A gente Como? costuma falar que é o falso eu, né? E é por isso que tem muitas pessoas hoje que vivem uma vida não condenando, mas de sustentar uma imagem que às vezes a gente não se reconhece, porque a pessoa começa a montar um personagem sobre si que nem ela se reconhece dentro daquele personagem, que é o considerado o falso eu, né? O que nem a Sil falou. Primeiro veio o autoconhecimento. E as perguntas, o autoconhecimento, para tu ter se conhecer, o autoconhecimento é tu te conhecer, e para tu ter o conhecimento de verdade, nada mais é do que tu te questionar, tu te perguntar. Só que aí tu tem que estar preparada para evoluir, tu tem que estar com filtros abertos, porque às vezes tu te faz uma pergunta e aí quando vem a resposta, né, tu não quer aceitar aquela resposta. Uhum. E Porque dói. a desconstrução, ela requer movimento, porque quando tu tem a percepção sobre o teu falso eu, sobre que tu não é aquela pessoa que tu montou durante muito tempo, depois vem a aceitação, tu precisa se aceitar. Gente, e tudo isso, todo esse movimento, toda essa aceitação, o desapego, que eu falo muito do desapego, porque tu precisa desapegar, né? O desconstruir é desapegar de uma imagem que tu montou durante muito tempo, né? E a dor, tu sente dor em desapegar. Hoje é muito comum, hoje é muito famoso os treinamentos de autoconhecimento,
que o pessoal faz de visagismo, de trocar a sua imagem, de trocar a maneira de se vestir, tudo isso é uma desconstrução. Porque quando tu nasceu, né, tu aprendeu até uma certa idade a fazer cocô nas calças. Depois tu teve que reaprender fazer no vaso. Depois tu teve que reaprender a fazer de outras formas. Então, assim, a gente está em eterno processo de desconstrução. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu falo muito sobre o apego e sobre o desapego. Pessoas que são apegadas, que têm algo para trabalhar, é muito doído para essa pessoa se desconstruir. Porque quando a gente está nesse processo que eu assim estamos, é um processo de evolução a gente se torna tão leve, é tudo tão leve. Gente, é uma delícia isso. É uma delícia. Eu te conheci, que te ter o quê? Um ano, né, Sil? Um ano. Foi na caminhada rosa do ano passado. Lembra que a gente sentou junto? Vai fazer um ano. E eu consigo ver a evolução da Sil em muitos aspectos. E eu também, a sua. Nossa, ó. Quanto aprendizado. Só deixa eu responder uma pergunta aqui da Dani. Danista. Da Dani. Ela perguntou: o que é mais difícil? Desconstruir ou construir uma nova imagem? Olha, Dani, o processo de desconstrução, ele é aos poucos. É uma coisa por vez, é um bloqueio por vez. E quando tu vê, tu já tá se vendo de uma forma diferente. Mas você, com uma mão, você destrói e com a outra você constrói. Tu faz isso junto. Não tem como separar. Eu não tenho como desconstruir tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um prédio, né? Um prédio, quando aqui, né, em Torres, tem várias casas que destroem, cada vez que eu olho numa casa, já não tem mais casa, tem um prédio, né? Vou dar um exemplo daqui. Então, para destruir essa casa, tu vai lá, tu limpa tudo e já monta o prédio, sobe o prédio. Só que para tu demolir essa casa, para tu desconstruir essa casa, na construção civil é muito fácil, né? Tu pega uma escavadeira lá, tu dá uma porrada, 2, 3 e deu, já tá tudo no chão. No nosso processo é um pouco diferente. A gente vai no momento, vai no movimento que você se faz perguntas. É no tempo que você tem para se fazer perguntas. E nesse tempo, tu vai, destrói isso e constrói outra coisa em cima. Só que não é só a autoimagem, a desconstrução. Eu estou dando esse exemplo para vocês, porque a gente está focando num aspecto. Mas quando veio a desconstrução, veio de tudo na minha vida. O meu relacionamento com o Thiago, as finanças, mudança de cidade, mudar de trabalho, de profissão, estar longe da família, estar convivendo com meu marido porque ele fechou a farmácia. Eu convivia algumas horas por dia, agora era 24 horas, porque ele começou a trabalhar em casa, eu também. Então, relacionamento, tudo. Então, foi assim, num ponto assim que, meu Deus do céu, por onde que eu vou começar? Só que tudo e é engraçado, né, Sil, tu falar isso que a Dani perguntou do desconstruir para construir uma nova imagem. Só que eu ia dar o exemplo antes do prédio, e foi muito boa essa tua deixa do prédio. Só que nós precisamos atentar a uma coisa, né? Se o questionamento é a imagem interna, externa. Porque, por exemplo, quando tu demole um prédio, tá? Que vamos relacionar a construir uma nova imagem. Vamos entender que para tu construir esse prédio, que é o questionamento que tu falou de se fazer pergunta, a gente precisa entender o seguinte: eu não posso simplesmente chegar, tirar uma casa de um solo e construir um prédio sem fazer uma análise do terreno. E a análise desse terreno pode estar relacionado às suas dores internas, às suas crenças, entendeu? Os seus gatilhos. Então, assim, eu desconstruo
a casa, eu preciso me construir uma nova pessoa, eu preciso criar uma nova imagem. Só que você precisa ficar bem atento ao seguinte: existe muitas pessoas hoje que vivem uma depressão, que é o excesso do passado, porque ela desconstrói essa casa para construir um novo prédio num terreno, entendeu? Numa areia movediça. Então, é essa linha tênue que tu tem que ter do autoconhecimento. Tu não pode desconstruir uma casa, construir um prédio. Eu vejo hoje prédios em torres, né, inabitáveis, embargados, porque começaram um projeto em cima de um terreno que não foi avaliado. E é esse processo de desconstrução, entendeu? É o interno também. E eu não sei como é que está o nosso tempo, Sil, mas eu tenho mais ou menos umas 3 perguntas que eu abri uma caixinha e as pessoas fizeram. Tu respondeu uma? Então vamos nas perguntas. Tá, bora lá então. As perguntas vão colocando aqui. Não sei se eu respondi, Dani, assim, por completo, mas é uma coisa que eu quero, já que, Vânia, tu tocou nesse assunto, eu quero só complementar, porque essa desconstrução, tu tirar tudo, desmoronar tudo, tipo, tudo tá no baixo, e aí o solo, para tu construir um prédio, quanto mais alto tu quer construir ele, mais fundações ele tem que ter. Verdade. Então, é a mesma coisa na nossa vida. Se você for rasinha, superficial e tapando só com a peneira e jogo de cintura e vai, não, ai, mas eu não consigo, não consegue, não tem força de vontade, vai, não vai, vai, não vai. Não, é decidir, é agir e é decisão. Se não tiver decisão, nada vai mudar na sua vida. Só que essa decisão muitas vezes acontece nos momentos que a gente está mais puto, mais indignado com as situações de caos na nossa vida. Enquanto a gente não está indignado, enquanto o caos não vem, a água não bate na bunda, né? A gente não resolve. A gente vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Então... É a zona de conforto, né, Sil? Então, aprenda a fazer um fundamento. O que quer dizer esse fundamento? Vá buscar conhecimento, instrução. De quem? De um mentor, de um livro, de uma live igual a essa, de filmes educativos, vai atrás de pessoas que falam as coisas que você te chama atenção escutar. O primeiro passo de te chamar atenção, se você está aqui escutando essa live, te chamou atenção alguma coisa aqui, já é o primeiro passo, que alguma coisa está te interessando aqui, é porque alguma coisa tu precisa aprender. Então, é estar ligado aos sinais. E quanto mais fundo você fizer o seu terreno, a sua fundação, mais linda vai ser o seu prédio, maior vai ser as suas mudanças. Aqui uma pessoa perguntou: o que eu faço para entender se eu preciso desconstruir? Assim, ó, pegando o gancho da Sil de que se a água não bateu na bunda, a pessoa está na zona de conforto, né? Porque se você já está se fazendo essa pergunta, né? O que eu faço para entender se eu preciso desconstruir? Se você fez essa pergunta, é porque você já está se sentindo incomodada. É o primeiro sinal. Né? Senão você não faria essa pergunta. Então, se você já está se sentindo incomodada, já é o primeiro passo. Aceitar, se manter em movimento, né? E se desapegar, se aceitar, se desapegar. Se fala muito em soltar o velho para vir o novo, né? E liberar o espaço do velho para vir o novo. Esse é o processo de desconstrução. É como a gente deu o exemplo da casa. Não tem como eu fazer uma reforma na cozinha, não tem como eu fazer um novo prédio se eu não desconstruir aquilo ali, se eu não olhar, que nem eu falei das crenças limitantes, que a Sil falou, que é o interno, que é a fundação, é tudo isso. Gente, não é fácil. Só que eu vou falar uma coisa, eu estou com 50 anos, hoje, vendo a vida com uma outra ótica, vendo uma vida de uma outra forma.
e olhando para trás e dizendo, meu Deus, por que eu agia assim? Por que eu dava esse tipo de significado? Parece ser fácil sair desse estado? Parece ser fácil manter esse movimento? Não. É por isso que a gente fala que o ideal é ter um mentor, ter alguém que puxe pela mão, que te traga a consciência disso tudo, porque eu sei que não é fácil. Eu já passei por esse processo. Então, assim, ó, se você está fazendo essa pergunta, faça o que eu e a Sil falamos, olhe para dentro de si, o que você acha que precisa ser mudado, faz uma lista do que precisa ser mudado, do que te incomoda, me chama aqui, não sei se ela está na live, não vou citar nomes, me chama aqui que eu te passo uma lista porque a vida para a evolução é o seguinte, né? É o perceber, o decidir e o agir. Não adianta ficar só na percepção. E não é fácil. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Sil, e aí tu responde. Mas eu acho que não sei o nosso tempo, tentar ser mais sucinta. Já tentei mudar algumas coisas, mas não consigo. Como eu faço? Tu responde duas, eu respondo duas. Tá. E aí? Olha, eu respondia para mim mesma várias vezes exatamente igual. Já tentei e não consigo. Já tentei e não consigo. Já tentei e não consigo. Isso é a maneira mais rápida e prática que o nosso cérebro tem de dar as desculpas e os mimimi e passar a conversinha. Porque tudo que a gente tenta e a gente não consegue fica armazenado aqui, ó, nas nossas memórias, tá? Só que tem muitas memórias inconscientes, o nosso subconsciente. Sabe um iceberg? A memória consciente é o pedacinho que aparece, a sub é a que tu não sabe, mas tu já viveu, tu sente, tu tem medo, tu não quer fazer alguma coisa, mas tá ali. É a memória subconsciente, né? A parte maior. Então, como que eu, Silviane, superei essa pergunta? Essa afirmação que eu fazia primeiro. Ai, mas eu não consigo. Eu chorei muitas, inúmeras vezes para superar. Vou dar o exemplo da autoimagem, tá? Você sabe quando que eu me vi com os dentes bonitos no espelho? Que eu sorri e me vi bonita no espelho pela primeira vez? Há exatamente uns 3 anos atrás. Eu vou fazer 45 daqui uns dias, no dia 28 de outubro. 45 menos 3 são 42. Isso quer dizer que 42 anos atrás, eu me olhava no espelho ainda e me via com os dentes feios, tortos. Eu tinha distorção de autoimagem. Então, o que eu fiz para resolver isso? Eu encontrei o bloqueio, a causa, e eu fiz mesmo sem querer. Sabe como que eu descobri isso? Eu comecei a fazer os vídeos, a fazer redes sociais, Instagram, YouTube, e os meus vídeos no YouTube. Ai, tu tem que fazer as thumb, né? As capinhas dos vídeos do YouTube. Ai, tu tem que fazer foto, tu tem que ter uma capa sorrindo que chama mais a atenção das pessoas para clicar, não sei o quê. Então vai lá, Silviane, faz um prato de comida bem bonito, né? Né? E fazia as caras. Eu não olhava as minhas fotos. O Thiago batia as minhas fotos, eu detestava todas elas, mas escolhia a melhorzinha e ia, sem olhar. Até que um dia o Thiago, olha que foto linda essa aqui, tu sorrindo. Eu olhei a foto do nada, um dia aleatório. Não sei o dia que foi isso, mas eu olhei a foto. Eu disse, gente, eu tô bonita nesta foto. Eu tenho sorriso bonito. Por que é que eu não me olho no espelho e não gosto do meu sorriso? Aprendi esse bloqueio. Então, qual é a resposta? Faça, mesmo sem vontade. Faça, cuide da sua alimentação mesmo sem vontade. Coma as coisas que você sabe que precisa comer.
Faça exercício físico mesmo sem gostar, que isso vai te trazer outros benefícios que tu nem imagina, que é um deles também a força de vontade de fazer as coisas, porque muitas vezes tu acredita que tu realmente não pode, não consegue, tu tá acreditando nas mentiras que contaram a teu respeito, que talvez não é nem tu que tá dizendo, eu não posso, eu não consigo, alguém falou para você. Eu não sei que assunto é que você não pode e não consegue, mas enfim, muitas vezes as pessoas falavam para mim, tu é burra, tu não sabe nada, tu não entende nem piada, porque tu não sei o quê, porque tu vai aprender isso, tu sabe fazer isso. Eu, sim. Mas quantas vezes eu tive que chorar para aprender a fazer? Quantas vezes foi difícil? Quantas vezes eu tive, entendeu? Então a gente pode, a gente consegue tudo. Só que a base, o princípio, o pilar principal, Gurias e Renato e todo mundo que está vendo a live, qual que é a base principal? Tu saber quem tu é de verdade. Em Gênesis 1:26. Mas Tá? às vezes O espiritual. às vezes é por isso que a pessoa precisa desse processo de desconstrução, Sil, porque ela não sabe quem é ela de verdade. Porque quando a pessoa fala, já tentei, não consegui, ela volta para aquela zona de conforto exatamente porque ela tentou, mas ela tentou não querendo passar por esse processo que eu falei. Movimento, conexão, dor, aceitação e desapego. Então, assim, quando ela falou para a mente dela, eu não consigo, sabe que a nossa mente, ela é feita para nos sabotar. Quando tu mesmo falou, eu não consigo, tu já tá dizendo para tua mente, tu não vai conseguir. E não vai mesmo. Engraçado, Sil, que vale a pena ressaltar para as pessoas que estão aqui nessa live, que liberdade não é só fazer o que a gente gosta. Liberdade também é fazer o que a gente não gosta. Porque quando a gente diz assim, eu fumo porque eu gosto, eu paro quando eu quero. Mentira. Tu não tem a liberdade de dizer assim, eu não vou fumar. Então tu não tem liberdade para tua. Tu é escravo. E quando a gente faz só o que a gente gosta e a gente não tem a capacidade de dizer que a gente não gosta e a gente tem que fazer, a gente não é livre. A gente é escravo. A gente tem que parar de mimimi. Claro! E o que que diz, o que diz em Gênesis 1:26, tá? É muito simples, tu já ouviu, talvez tu nunca ouviu, eu já ouvi 500 mil vezes e não sabia. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você veio aqui para governar sobre todas as coisas. Em resumo, é isso que diz. Verdade. Se eu sou imagem e semelhança do Senhor, por que eu me acho feia? O Senhor é feio? Sim. Eu sou inteligente, eu sou sábia, sou próspera, só que eu passei 42 anos da minha vida me dizendo um monte dessas coisas, ouvindo um monte dessas coisas e acreditando nas coisas que eu ouvia 42 anos. Não é fácil para você desconstruir tudo que você escutou. Então, tem técnicas, tem estratégias, tem coisas para fazer para ajudar no processo de desconstrução. Ivânia, se tu me permitir, eu quero falar para vocês do programa. Eu queria, Sil, tu me limitou um horário, né? A gente vai fazer em 40 minutos. Eu queria vamos ter que fazer a parte 2, né? Mas é que assim, Sil, a Paola fez uma pergunta que eu queria fazer. Pode falar. Primeiro responder a pergunta das pessoas, depois a gente fala mais sobre a gente até fechar o horário, pode ser? Claro. Ela botou assim, quer dizer que eu tenho, que essa eu vou responder, que já respondeu duas. Quer dizer que eu tenho que desfazer tudo que eu já construí. Não, a gente não tem que desfazer, né? Desconstruir tudo que a gente construiu. Porque quando a gente faz essa pergunta, quer dizer que eu tenho que construir tudo que a gente construiu? Eu acho que ela deve estar falando de coisa física. E aqui nessa live, a desconstrução que a gente fala é a desconstrução do nosso falso eu, que está relacionado, né,
há coisas que nos incomodam, como a Sil falou, né? Agimos 5% consciente e 95% inconsciente, que é aquela parte do iceberg que está escondido na nossa mente. Então, o processo de desconstrução, ele começa no córtex frontal, que é os 5%. É tipo assim, tá aqui, tá me incomodando, tá me incomodando. Então, vamos desconstruir. Quando você começa a desconstruir o que lhe incomoda, você começa a acessar o seu inconsciente e entender o que está por trás, que está te incomodando. Às vezes, nós agimos hoje, nós às vezes somos grossos, somos estúpidos, somos... que as pessoas falam, ai, fulano é mal educado, é grosso, é estúpido, só falei isso, fulano estourou. Mas às vezes, gente, é simplesmente um gatilho da infância, porque ela foi tratada e moldada assim. Pessoas machucadas machucam, pessoas curadas curam. Eu já fui uma pessoa machucada. É igual aquela metáfora do porco-espinho. Ó, até a Dani botou aqui, exatamente, defeitos que eu não conheço existem, mas às vezes o defeito, tudo é uma linha tênua de tu entender. Hoje em dia tem muita coisa na internet que buga a cabeça da pessoa. Ah, mas fulano diz que pode isso, não pode isso. Tudo é uma linha tênua. O que serve para Sil não serve para mim, o que serve para mim não serve para Dani, porque cada um tem uma crença. Como se diz, mapa não é território. Cada um teve uma forma de agir e pensar, teve um ambiente que foi moldado, teve suas dores, né, os seus dodóis, os seus gatilhos. Então, assim, eu entendo que quando ela fala disso de desconstruir, ela fala não de imagem, mas às vezes a gente está tão apegado à nossa imagem, porque a gente tem medo do que o outro vai pensar. Ah, como assim? Olha só, eu vou ficar, mostrar que eu não estou bem, vou mostrar isso, vou mostrar que aquilo. Esse é o processo. Às vezes, eu vejo que tem pessoas que às vezes trabalham só para ter as coisas para mostrar para o outro que tem. Eu fui uma pessoa consumista. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Eu estive numa desorganização mental culpando o outro que me incomodava, culpando o outro que me deixava mal, mas o outro só fazia o que eu permitia. Esse é o processo de desconstrução. É que nem a Sil falou, é que nem eu falei no início, é a gente entender quem a gente é de verdade. E se tem coisas que está incomodando no outro, na gente sobre o outro, olhe para o seu interno e entenda por que aquilo do outro lhe incomoda. Talvez seja algo que você tem que trabalhar. Se faça perguntas. Se faça perguntas. Né, Sil? Então é isso, é isso. Eu não sei quanto é que está o nosso tempo aí. Quantos minutos nós temos? É 19h38 agora. Então é isso. Tem mais perguntas? Não, era isso, era duas para ti, duas para mim. Tem outras que ficou muito parecida, então eu não vou ficar aqui redundante falando a mesma coisa, né? Então, gente, quando a gente está falando de desconstrução, eu vou repetir para você, desconstrução para mim, na minha forma de ver, de pensar e agir. Primeiro você tem que, né, perceber, né, o que lhe incomoda, né? Aceitar, né, se manter em movimento, né? Conexão, porque assim, o que acontece? No processo de conexão, no processo de desconstrução, vocês têm que se conectar com você mesmo, que nem a Sil falou, somos imagem e semelhança de Deus. E quando se diz, amar ao próximo como a si mesmo, como que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo? Como? A gente só dá o que a gente tem. Se eu tô dando coisa ruim pro outro, é porque é só o que eu tenho para dar. Eu não posso querer cobrar que o outro seja bom comigo se eu sou ruim com o outro. Gente, no meu processo de desconstrução, eu comecei a ver muita coisa. Ah, mas fulano é ruim comigo, fulano é mal, fulano só me fez mal. É o que ele tem para dar. É o melhor dele.
o melhor dele, ele tá dando o melhor dele. Se o melhor dele é ferrar com outro, é o que ele tem para dar. E quando a gente fala de desconstrução, é porque inconscientemente nós, no mundo que a gente vive hoje, sobre pessoas padrão controlador, narcisista, pessoas dependente emocional, a gente monta sim uma máscara, porque a gente tem medo de mostrar para o outro nossas fragilidades, porque a gente tem medo de mostrar para o outro, entendeu? Não é fácil. E é esse processo. Sil, eu faço uma coisa todas as noites que está relacionada ao processo de desconstrução. Eu me pergunto durante o meu dia o que ali eu preciso mudar, o que não foi legal, e talvez volte amanhã ou depois e eu cometo o mesmo erro de novo. E aí, com menos intensidade. Eu não vou virar uma chavinha e mudar da noite pro dia, ninguém faz isso. Tu tropeça, até tu dizer, não, chega. Não acontece isso contigo, Sil? Uhum. Até que a gente não desiste, mas tipo, a gente tá tão cansada que a gente vai buscar ajuda, a gente vai buscar socorro. O Renato, que tá aqui na live, ele participou do primeiro Recalculando a Rota, que foi um dos primeiros desafios que eu fiz, uma imersão Recalculando a Rota, e ele também, ele foi desafiado a se reconstruir. A Maria Machado também está falando, é difícil enxergar dessa maneira, mas é libertador. Sim, é muito libertador quando a gente começa a ver e se fazer perguntas e enxergar essas coisas. É um processo desafiador e muito difícil. Só que se a gente não começar, a gente vai continuar tendo uma vida medíocre, mediana, e uma vida que a gente não merece. Porque nós não nascemos para sofrer, a gente não nasceu para a gente ter todas essas limitações, todos esses problemas e todas essas dificuldades. Deus é um Deus libertador, Deus é um Deus de vida nova, de prosperidade, de abundância. E daí tu fica lendo essas coisas na Bíblia e tá, mas e aí, na prática, não funciona? Por que não funciona? Por que eu oro e as coisas não acontecem? Por que Deus não me vê? Por que não, né? Onde está essa verdade? Né? A gente fala de Deus, que a gente é a imagem e semelhança de Deus, e que perceber isso está no respirar. Se tu parar para pensar, né, na concepção, já é um processo de desconstrução, porque tu sai lá da casinha quentinha para ir para a barriga da mamãe. No nascimento é um processo de desconstrução, porque tu sai da barriga da mamãe para o mundo, e tu veio para o mundo, filho, é um eterno processo de desconstrução. O que a Sil falou dela ficar curvada é que a gente vê na rua hoje muita gente curvada, pessoas que não querem olhar para si mesmo. E é verdade isso. Muitos bloqueios, muitas dificuldades. Claro, cada um, né, tem as suas dores. E o conselho, né, que a gente quer dar para vocês, e por isso esse tema provocativo, desconstruir para você ter uma vida plena, você nasceu para ter uma vida plena, plenitude em todas as áreas da sua vida. Quando eu digo todas, é todas. É o financeiro, é o matrimônio, é a saúde, é o corpo, é a mente, é tudo. Tudo. Nós nascemos para ter essa vida. Deus nos criou para ter essa vida. Só que para ter essa vida, você precisa desconstruir, especialmente, crenças, pensamentos, desapegos de coisas que você aprendeu e que você cria, né? Eu não sei se existe essa palavra, cria, não. As coisas que você acreditava, vamos mudar a palavra. As coisas que você acreditava. Porque a gente cria uma imagem na nossa cabeça, né? A gente cria uma imagem na nossa cabeça. A mente cria uma imagem, que é o nosso falso eu, né? Isso, e você precisa desconstruir tudo isso, todas essas crenças erradas, e construir novas crenças, as certas, as que vão realmente mudar a sua vida, a vida da sua família. E a gente está aqui para se ajudar.
todas as dores, todas as dificuldades que a gente passou, com certeza é para ajudar os outros. Com certeza eu e a Vânia estamos aqui porque a gente já passou por isso, a gente quer te ajudar. Porque muito mais fácil, muito mais cômodo é eu ficar sentada no sofá, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, do que assumir um compromisso de vir falar de mim mesma, de querer ajudar as pessoas. E é por isso Sim. que é o nosso trabalho, é o que a gente ama fazer, a gente entendeu o que é, né, Vânia? Um dos nossos propósitos, passar adiante tudo Quando eu isso que a vim gente para aprendeu. Torres, tu também veio para cá, né? De uma outra cidade. Quando eu vim para Torres, eu vim para Torres e isso aqui também foi o meu processo de desconstrução, né? E nós estamos aqui hoje falando sem dor do que passou, como a nossa evolução, mas também nós precisamos desconstruir a nossa imagem, porque eu era uma pessoa que eu tinha vergonha de falar em público. Eu vivia dentro de uma concha medrosa, com medo de ser julgada, do que iam falar, do que iam pensar. Tu também provavelmente deve ter passado por esse processo. Porque se tu falou que tu vivia de cabeça baixa, que tu tinha isso daí, tu provavelmente também tenha passado por esse processo de desconstrução da própria imagem de... Porque quando a gente cria uma imagem na cabeça da gente, né? Na mente da gente, que a gente não quer que o outro veja as nossas fraquezas, os nossos defeitos, as nossas fragilidades, a gente não vai se expor. O que vão pensar de mim? Hoje a gente está num patamar que, tipo assim, desconstrução. E às vezes aquela pessoa que está lá do outro lado, julgando a fulana, ela está num processo que nós estivemos um dia, de julgar o outro através da sua dor. Uhum, Entende? E aqui, exatamente. eu vou te falar uma coisa que tu vai me dizer se não é verdade. É leve, é comum e é normal que quando a gente começa a evoluir, pessoas que não estão mais no nosso nível, que estão exatamente se desconectem da gente. Uhum. Isso faz parte da desconstrução. Se desconectar de pessoas que estão ali nos amarrando. Iguais, Aquela imagem que nós éramos. iguais se atraem e opostos se repelem. Então tá tudo bem. As pessoas vão e veem mesmo, e é normal isso na nossa vida e faz parte do processo. Não fique triste, né, com essas coisas. E é muito bom que vocês, A nossa amiga Sil, assunto importante. a Fede, ela falou antes ali, num dos comentários, né, tipo, que ela queria passar por esse processo, agora eu não tô achando nos comentários. Que ela comentou que ela queria passar, precisava de ajuda, né, para passar por esses processos e tal, de desconstrução, alguma coisa parecida com isso. Não tô achando aqui nos comentários. Mas eu quero convidar quem tiver interesse, esse programa Mulher Forte e Corajosa, que é um programa online, tá? Que nasceu no coração de Deus, que nem eu falei no início da live, e é onde mais me arde o coração, assim, de expor, de falar todas essas coisas, né? Todos esses processos de desconstrução e mudança de mentalidade que eu venho praticando, fazendo na minha vida. E a gente começa a criar um caminho. E a gente começa a ensinar esse caminho para as outras pessoas, porque você consegue entender quais foram os passos do teu início, e aí você começa a conduzir, né? A criar isso na nossa cabeça, e isso vai ajudar outras pessoas também nos seus processos, né, de aprendizado. Então, se você tiver interesse em participar do programa Mulher Forte e Corajosa, me chama no direct. É um programa que a gente vai começar agora no dia 29, sem ser semana que vem, na outra terça-feira, tá? Vai reiniciar os nossos encontros. A gente já teve uma turma, a gente vai reiniciar com a segunda turma. E essa segunda turma não é para parar nunca mais, tá, gente? É uma recorrência.
e é para a gente realmente, porque esse processo de construção e desconstrução não acaba nunca mais. O processo de autoconhecimento não acaba nunca mais. Então, o céu é o limite. O Então, a processo gente... de amadurecimento, né, de evolução, ele tem início, meio e não tem fim. É, exatamente. É isso, galera. A Sil tem horário, eu também tenho horário. Vou Vamos, entrar no outra. vamos fazer a segunda parte, porque olha, eu e a Vânia falamos, né? A gente quase nem respondeu as perguntas, tanto que a gente falou, né? Mas Não, acho que a gente deu para respondeu tudo, né? responder tranquilo as perguntas, deu para responder tranquilo as perguntas. Deu, E é né? isso. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês. É, qualquer chavezinha virada aqui já é uma evolução, né? E como eu falei para vocês, também trabalho com isso, Isso, a fala um pouco Sil do seu também, trabalho, Vânia. e é o que eu tô falando. Então, assim, como eu falei no início, né, eu resolvi fazer mais para empresas mesmo, né, fazer gestão de conflitos. Hoje em dia, quando tu tem um emocional, né, com problemas, tu tem problemas teu, pessoal, de tudo que a gente falou aqui, tu acaba levando da tua casa para o teu ambiente de trabalho, né? E acaba tendo conflito com pessoas. Então, como a gente falou, como a Sil falou, fazer uma nova alimentação é um processo de desconstrução, entender que no outro não é culpado por tudo que, né? Porque a gente tem esse mau hábito de sempre culpar o outro por o que nos acontece, né, Sil? Aham. Então, é isso. Então, estamos aqui, eu e a Silva, essa live vai ficar gravada, fica à disposição de vocês. Pode me marcar como colaboradora, tá? Daí aparece no meu também. Tá, Joia? Vou marcar a Sil como colaboradora. A E se Sil faz vocês, um doces maravilhosos. e se vocês gostaram do tema, querem saber mais e tiver mais perguntas, manda aí no direct pra gente que a gente faz uma parte 2. E quem quer, de repente, comentar ali, tem dificuldade nesse processo de desconstrução, porque, assim, o que nem eu falei no início, né, o desconstruir não é só a percepção, né, tem todo um processo, né, e se a pessoa já disse eu não consigo, às vezes precisa que alguém pegue na sua mão. Exatamente. E assim como a gente Assim, precisou ter mentores e precisa, exatamente. A Sil provavelmente teve alguém que pegou na mão dela, eu tive quem pegasse na minha mão. e a gente precisa, por isso que a gente precisa, né, se ajudar, se conectar, por isso que tem esse programa também, porque é uma comunidade onde mulheres se ajudam, então, para que essa ajuda dessas mulheres também transborde na vida de outras mulheres, então é uma corrente do bem, né? Verdade. Tá, galera? Obrigada, Vânia, pelo convite. Obrigada por ter me Eu que desafiado a fazer agradeço. a live, né? Porque senão a gente só fala e não faz. Porque fazer meia hora, e aí a Sil falou meia hora, eu falei 40 minutos, porque tem perguntas para responder. Se deixar, eu não gosto de live muito estendida, porque a pessoa quer ver depois, eu acho que fica muito grande. Eu gosto de live curta. E a Sil tem compromisso, e eu também, eu tenho que entrar também num treinamento. Tá, galera? É, é isso aí, Beijo para vocês. gente. Boa Espero noite. que tenhamos ajudado com esse assunto. Beijo. Tô lendo os comentários aqui. É isso aí. Um beijo, Vânia. Boa noite. Ih, tem comentário pra caramba aqui. Beijo. Beijo. Vamos sair agora.